queria perguntar primeiro aqui a Emanuele, Vossa Excelência coloca sempre da confidencialidade acerca desses contratos, mas você pode me dizer se existe uma diferença nas operações semelhantes para o setor público e o setor privado, do ponto de vista de lucro? Há uma diferença de percentual? Senadora, essas informações eu não tenho como colaborar, porque não faz parte do meu trabalho. Emanuele, na audiência que você participou, e nós vimos agora há pouco a apresentação, e você continua reafirmando, a primeira invoice teria sido direcionada no dia 22 de março, não é isso? Você coloca ali, olha, nós enviamos uma documentação na última quinta-feira. E aí, na última quinta-feira, ela data exatamente no dia 18. Sim. Você se refere a quais documentos? Aos documentos técnicos pertinentes à segurança, qualidade e eficácia da vacina, para que a Anvisa pudesse dar seguimento na autorização excepcional. Eu não fui detalhista em relação às datas, mas no dia 23, que é o dia desse vídeo, eu já tinha, sim, enviado as invoices, porque eu tinha enviado no dia anterior. Pois é, mas não é tão fácil. Você está falando do dia de ontem. Não seria simples, vocês enviei ontem? Você faz uma referência à quinta-feira. Não, eu faço a referência na quinta-feira, senadora, porque o link do Dropbox foi criado e compartilhado na quinta-feira, com os documentos de teor técnico. Então, você me diz... Então, eu iniciei o processo na quinta-feira e o processo ainda estava em tramitação, tanto que eu falo no vídeo. Eu tenho alguns documentos para retransmitir, eu ainda estava falando de um processo que ainda estava acontecendo. Não, você disse que você enviou também dia 18. Você disse que você enviou alguns documentos. Senadora, eu disse que eu iniciei no dia 18, eu não fui detalhista e nada supera a prova material que nós temos e o desafio que foi feito para o Luiz Ricardo e para o William também apresentarem a comprovação da forma que eu fiz de que eles receberam esse documento, porque eles não vão conseguir fazer. O envio da invoice, ele veio através do Dropbox? Não, o envio da invoice ele vai pela primeira vez através de um e-mail no dia 22. A invoice nunca esteve no Dropbox. Pelo dia... Você lembra de... Ou melhor dizendo, na verdade, nem vou te fazer essa pergunta. Só te colocar o seguinte, Emanuele, que as perguntas que nós estamos fazendo, elas são muito fáceis de ser constatadas. Aliás, presidente, eu quero aqui protocolar um pedido à presidência que busque na empresa Dropbox a relação desses documentos, porque aí a gente vai poder fazer essa constatação de fato. Uma outra pergunta, você confirma das alterações que houve, de fato, aí 2 alterações nas invoices, primeira e segunda e terceira, que foram enviadas? Ponto 1, é importante a gente falar que já tem uma perícia, né, na pasta do Dropbox. Sim, mas a perícia que nós recebemos aqui... A perícia paga pela Precisa. Gente, não, a perícia que nós obtivemos aqui... Senador Beto, deixa só ela esclarecer, calma. Tá a gentileza dela encerrar a fala dela? Existe uma perícia para constatação e também enviamos tudo para a Polícia Federal. A Polícia Federal vai poder fazer de forma oficial essa perícia para mostrar para todos vocês que essa invoice somente foi enviada no dia 22. Que no link do Dropbox nunca existiu essa invoice. A outra pergunta, você confirma que o link foi feito dia 19 ou no dia 18? O link foi feito no dia 18, porque eu enviei no dia 18. A perícia, pela base do governista que foi apresentada aqui, teria sido no dia 19, ou seja, já ia uma diferença de um dia. Não, senadora, a gente tem que olhar com cautela esse laudo, são muitas informações. Outra coisa, eu concordo que tem que ser periciado novamente, quantas vezes for necessário para comprovar. Emanuela, as alterações que foram feitas nas invoices, elas foram feitas por quem? Pela Precisa ou pela Barat? Não, todas as alterações foram feitas pela Barat. Ou seja, não foram feitas no Brasil? Não foram feitas no Brasil. Agora, Emanuele, como é que você me assegura essas seguintes informações? Veja bem, eu tenho a primeira correção, ela ocorreu às 2h03, horário do Brasil, na Índia. Esse primeiro pedido de correção corresponde à 00:33. Sim. A segunda que chegou, ou melhor, a invoice chega corrigida ao Ministério da Saúde às 21h30. 6 horas
da manhã, horário da Índia. Ou seja, na Índia, a Bharat ficou trabalhando a madrugada inteira, é isso? Senadora, o que aconteceu nesse processo, a partir do momento que nós recebemos a primeira orientação do William, através do DIMP, para fazer as correções, nós já começamos, sim, a falar com as pessoas responsáveis da Bharat. Sim, era madrugada lá. O pessoal trabalha bastante, né? Trabalham bastante, senadora. Não tenha dúvida que eles trabalham muito. De meia-noite às 6 horas da manhã fazendo as alterações. Sim, a mesma coisa que nós passamos já para a Polícia Federal, essas alterações, elas sim foram feitas na madrugada da Índia. E não que justifique os erros ou as inconsistências, mas nós retiramos as pessoas na madrugada de lá para fazer essas alterações e pedimos que fizessem o quanto antes, porque nós precisávamos entregar aquele produto. Nós estávamos com um contrato já correndo e nada disso é errado. Não é errado você acordar o seu fornecedor e falar para ele da importância do processo e falar para ele que ele tem que fazer as alterações conforme o Ministério pediu. Então, sim, foi feito de madrugada. Emanuele, veja bem, você tem, por exemplo, uma vacina no Brasil e essa vacina, ou melhor dizendo, você inicia um processo de negociação com o Brasil, com o Ministério da Saúde, e você inicia uma negociação em cima de uma vacina que ela não tem autorização da agência brasileira, ela não tem autorização da agência indiana, ela não tem, por exemplo, legislação naquele momento que favorecesse essas condições, porque a medida provisória e a alteração que foi apresentada pelo Ricardo Barros, ela só acontece bem a posterior. Ao mesmo tempo também, eu queria que você me ouvisse, ela não tem, portanto, aí não havia nesse momento esse arcabouço legal, e você tem a Precisa que faz um seguro-fiança para adquirir essas 20 milhões de doses numa negociação bilionária de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Eu te pergunto, aonde era que estava a segurança de vocês, a segurança jurídica, para, de fato, fazer uma negociação tão alta em cima de um produto tão frágil, que até naquele momento não havia as condições mínimas materiais para que se prosseguisse esse tipo de negociação? Senadora, são riscos que a companhia, através de todas as orientações técnicas, pelo comitê científico que nós temos, pelas conversas e tratativas com instituições sérias que estavam conduzindo o estudo clínico, disseram para nós que sim, é um produto seguro, é um produto eficaz e nós vamos conseguir demonstrar. Quem falou para você que era um produto seguro? Quem falou para mim? A própria IQVIA, a própria Bharat, o próprio NIV, todos os relatórios, a Lancet. Nós temos diversos relatos positivos. Mas como ele era seguro, nem a Índia tinha autorização dela, nem a agência indiana tinha dado a mínima ainda autorização. A Covaxin, ela recebeu autorização da Índia no começo de janeiro desse ano. Sim, então, mas vocês iniciaram as tratativas no Brasil no mês de novembro. No dia 20, vocês já estavam fazendo as reuniões. Não, nós ofertamos um produto, correto, com diversas seguranças no contrato para o Ministério. Se a senhora lê as cláusulas de rescisão, está muito claro que se o produto não fosse autorizado, anuído pela Anvisa, ou se ele fosse anuído e posteriormente essa anuência fosse retirada, o contrato estava acabado. Emanuele, eu acredito mesmo que vocês receberam, dentro do Ministério da Saúde, uma garantia para fazer esse tipo de negociação. Não, senadora, Emanuele. Não, a nossa garantia... É um risco altíssimo. Você não tem segurança de nada nesse momento, Emanuele. Você não tem segurança da Agência de Vigilância do Brasil. Você não tem segurança nem de legislação, porque naquele momento, quando vocês iniciaram as tratativas, nem a medida provisória estava editada. Ela veio no começo do ano e ela teve aprovação no mês de fevereiro. Logo, aliás, 2 dias, a diferença é de 2 dias entre a aprovação no plenário do Congresso Nacional e o contrato que foi assinado.
É um risco que, sinceramente, não dá para acreditar. Senadora. Eu te faço mais uma pergunta, e você pode... Nosso tempo aqui é muito pouco, infelizmente, não é nem metade do tempo do relator. A Precisa, ela acompanhava junto à Anvisa, ela fazia pressão junto à Anvisa para que realmente essa autorização da Covaxin saísse? Pressão... Não, nunca foi feito. Nós, sim, acompanhamos, nós, sim, respondemos tudo, nós, sim, monitoramos e tentamos fornecer o máximo possível de informação. E, em relação ao risco, senadora, eu sou farmacêutica, nossa companhia... Claro, possui seu comitê científico, as pessoas que são preparadas e qualificadas. Nós estamos falando de uma vacina, de uma plataforma segura. Nós estamos falando de uma vacina com uma plataforma com 100 anos de utilização, no momento de pandemia. Uma vacina que, em todos os seus ensaios pré-clínicos e ensaios iniciais clínicos, teve um resultado satisfatório. Se a senhora acompanhar no Clinical Trials e todos os outros ensaios que aconteceram, é natural você apostar em um produto e ele falhar. Existem diversos exemplos. Não é o nosso caso. A nossa vacina é boa, a vacina ela é eficaz contra a variante Delta. Hoje nós temos as informações de fato que você está colocando. Sim, e mais uma vez eu aplico que é um risco. Nós só tivemos a autorização de importação no mês de junho. Você vê como é uma contradição muito grande, é um lapso muito grande de risco. E me parece uma operação bilionária diante de um risco de fato muito alto. E eu quero anexar junto a isso, acerca das inconformidades, por exemplo, na licença de importação consta, inclusive, divergência em relação à data de validade. No lote que foi apresentado, ele apresenta uma data de validade da vacina para o dia 1º de 2023. No entanto, o prazo de validade aprovado pela autoridade indiana para a vacina Covaxin é de apenas 6 meses, se conservado na temperatura que é estabelecida. Portanto, a data de validade do referido lote não corresponde ao prazo de validade aprovado pela autoridade da Índia. Até essa informação que foi passada ao Brasil, isso daqui eu já estou colocando já depois da autorização da Índia. Mesmo assim, a informação que vocês passam para o Ministério da Saúde e também que chega, portanto, à Anvisa, ela vem com inconformidades graves. Não é uma coisa simples. Você tem uma diferença aí muito grande em relação ao prazo de validade. É inconformidade demais, Emanuele. Quando você fala que você não teve tanta pressão, a Precisa ela estava operando dentro de uma agência técnica. Veja o que é que eu tenho aqui para ler para você. Olha, isso aqui não é documento que eu fiz, não, é da Anvisa. O que é que a Anvisa? A Anvisa manda um comunicado para o seu Elcio Franco, no Ministério da Saúde, reclamando do nível de ingerência da Precisa. Não, tudo bem, pode tomar água, eu vou esperar. Só porque eu não tenho que falar e você de costa para mim, eu acho que não é muito elegante. Não foi falta de respeito, não. Não, sem nenhum problema. Veja só, o que é que nós temos aqui na documentação da Anvisa? Desta forma, encarecemos, olha o termo que ele usa, encarecemos, que as manifestações no âmbito desse processo sejam centralizadas por esse Ministério. O motivo de tal solicitação se deve ao fato de que a interveniente Precisa Medicamentos tem, por intermédio de mensagens eletrônicas e e-mails, copiado setores e diretorias da Anvisa com informações alusivas ao processo que pode causar tumulto à instrução processual. Ou seja, todo o levantamento que a gente faz, Emanuele, é sempre colocando, de fato, inconformidades. E o que a gente está colocando aqui, como eu disse, não é coisa da cabeça da gente. Nós temos, por exemplo, manifestação do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal mandou agora, no dia 28 de junho, uma documentação ao Tribunal de Contas da União, exatamente fazendo uma representação para a abertura de uma ação exatamente em cima de superfaturamento. Uma informação que lá atrás vinha, por exemplo, de $10, aliás, de $1. As documentações que eu tenho aqui não são qualquer documentação, gente. Eu tenho aqui as documentações, elas são da Embaixada Brasileira, do Ministério de Relações Exteriores. Nós temos aqui as documentações que são apresentadas, a primeira $1,34, a segunda $10 e a terceira $15. Para nenhuma outra vacina, Emanuele, no Brasil,
O presidente da República teve o empenho que teve para a Covaxin. Ele ligou para o primeiro-ministro da Índia. Ele mandou para lá telegrama, intercedendo por uma vacina que não tinha autorização da Anvisa brasileira e nem da Anvisa indiana. 15 segundos. Ele liga para lá pedindo, em detrimento da Pfizer, que durou 330 dias para iniciar a sua contratualização, em detrimento da Pfizer, que mandou dezenas de e-mails e nenhum deles foi respondido. Nós temos uma empresa que hoje para concluir, está senadora, no olho, só para finalizar, presidente, porque eu fui interrompida, aliás, algumas vezes. Não concordo, mas os senadores estão ansiosos só para finalizar. Infelizmente, a gente não consegue falar, porque tem muita informação e, naturalmente, o tempo é muito pouco. E, para finalizar, além de representação no TCU, movimentação atípica registrada pelo COAF, uma empresa que, em um ano, tem uma movimentação de 5,4 milhões de reais. Nós temos agora, nos primeiros meses do ano de 2021, um volume da ordem de 47 milhões de reais, uma demonstração clara de movimentação atípica. Eu lamento muito tudo isso que nós estamos acompanhando. Uma empresa que, aliás, nunca tinha trabalhado com vacina e resolve trabalhar com vacina agora, no período de pandemia, quando 535.924 pessoas morreram pela falta da vacina. Esse é um cenário que realmente nós estamos acompanhando no Brasil. Mas quero finalizar, Emanuele, fazendo aqui justiça. Você ontem prometeu que falaria na comissão. E eu fui uma das pessoas que intercediram ao presidente para que a gente deixasse a sessão para hoje, para que você pudesse falar, e você realmente cumpriu a sua fala em falar a esta comissão. Faço questão de fazer esse registro, porque eu acho que os acordos, quando eles são corretos, sérios e éticos, a minha conterrânea maranhense, Maria Aragão, que não está mais entre nós, ela diz que os acordos precisam ser feitos, mas sempre os acordos sem nenhum tipo de ilegalidade, os acordos republicanos. E você fez esse acordo conosco e cumpriu. Mas eu lamento, quero finalizar dizendo que você é uma jovem, 29 anos de idade, a gente percebe claramente que você é uma menina muito competente, você tem um futuro muito grande pela frente. Não se deixe ser manipulada ou instrumentalizada por grandes figurões que possam utilizar da sua boa-fé para, infelizmente, participar de um esquema de corrupção, que é o que nós estamos acompanhando aqui nesta comissão. Muito obrigada.